abdiquei de muitas coisas. Muita gente quer entrar para o mundo da fama, mas eu daria algumas para sair, porque não é mesmo fácil. Muitos problemas, o que faz parte também. Mas Deus, acima de tudo, consegui até. Estou aqui até hoje, sou Deus mesmo na causa. Porque ainda por cima, não, é Deus, mas Deus gosta das pessoas que trabalham. Que trabalham também. Se não tivesse trabalhado por muito que Deus quisesse, não aconteceria. Claro. Mas a questão muitas vezes é, vocês são marido e mulher e estão os dois na mesma profissão. E às vezes aquilo que acontece em muitos casais é que isso cria uma fricção ou cria alguma dificuldade, porque não é fácil gerir. E temos que admitir que para as mulheres é mais complicado. Sim. Eu acho que a minha sorte foi ter um homem que já estava há alguns anos na televisão. Porque se o Bem-vindo fosse anónimo, no primeiro ano em que eu entrei para a televisão, eu acho que nós não estaríamos juntos, não. Porque eu acordava acordava às 4 da manhã para gravar rubricas e chegava em casa às 22 horas porque tinha reuniões. E ele só entendia, às vezes, porque ele também fazia isso, porque também foi assim com ele nos primeiros anos. Porque só que não é fácil. Não é fácil porque entender. Eu sou mulher. Sim, eu tenho as minhas responsabilidades. Eu sou mãe, sou esposa, tenho que olhar para os filhos, olhar para o trabalho das trabalhadoras em casa e tal. Então, tudo isso é que depois começa a culminar com problemas dentro do lar. Porque também, Beva, e não vale a pena nós fingirmos, não é nada fácil. Não é fácil porque é uma gestão de relacionamento que é complicada pelas coisas que a Stella já disse, mas também porque tu próprio tens que refazer a tua própria vida e rever os teus próprios conceitos, não é? Sim. As férias. E uma das... Desculpa. O facto dela estar... Quando começou a fazer televisão, uma das coisas que mais balanceou e, sobretudo, aquilo que tem mais importância neste momento do nosso relacionamento foi a entrega dela para o serviço, porque a Stella é uma mulher formada e ela queria muito provar que sabe fazer e que pode fazer alguma coisa. Então teve, na altura de colocar as duas coisas na balança, o lado profissional, a carreira e o mundo da televisão, o Daniel sabe disso, vislumbra as pessoas, sobretudo quando são novatas. E era uma coisa que eu tinha que estar sempre a bater na cabeça dela para ela não se deixar vislumbrar, não deixar ir. Temos que meter na cabeça que a família é uma coisa muito importante. E chegou uma fase... que deve ser a prioridade. Exatamente. Chegou uma fase da nossa relação que ela estava quase a escolher, ou o trabalho ou a família. Ela estava quase a escolher ou tu é que ias fazer ela escolher? Não, ele nunca me impôs. Essa pergunta nunca saiu da boca dele. Mas na cabeça dele... Sim, mas estava lá no ar. Eu senti em algumas atitudes dele. Porque quando a entrega é absoluta no trabalho, fica muita coisa por fazer em casa. E eu acho que a dificuldade é também quando há os miúdos, quando há crianças. Exatamente. Aí é que está. E a educação dos miúdos... E é aí onde a mulher deve pôr um travãozinho. Sim, a educação dos miúdos que não acompanha, mesmo que, pronto, o marido tem uma situação mais ou menos estável e consegue ter as como se diz na gíria, secretárias do lar que ajudam-nos a fazer, mas essas secretárias precisam de um fiscal que fica aí, olha, dona fulana, isso não está certo, aquilo está mal feito, e essa pessoa não existia, e foi assim durante 2 anos. Tu tiveste muitas vezes que ficar com os miúdos, e foi um jogo, banho, exatamente, depois já havia as viagens. Foi bom, que é para ver aquilo que ela tem que fazer toda hora. Uma semana, olha, agora o Viva Tarde tem que ir para a Cabinda. E aí 8 dias de maratona, eu em turnê com os miúdos em casa. Eu a trabalhar. O bom é que eu e os meninos, nós temos uma relação que eu costumo chamar muito estranha, porque parecemos todos uma... Ela diz que tem 4 crianças em casa. Ela é que tem que tomar conta de vocês. E se calhar ela ficava mais preocupada de deixar os miúdos contigo, porque se calhar chegava a casa e dizia... Eu encontrava a casa destruída. Ok. Eu não queria ser uma péssima profissional, não queria ser uma péssima mãe, não queria ser uma péssima esposa. E não querer essas 3 coisas fundamentais, é muito complicado. É difícil. E trouxe problema nos 2 sítios, no trabalho e em casa. Mas ela foi levando. Não foi fácil. Mas tu ainda sentes essa pressão, porque isso, entretanto, não acabou. Não é? Tu sentes essa pressão, agora aprendeste a gerir melhor? Eu acho que eu aprendi a gerir melhor, já porque os problemas que nós tínhamos naquela altura já não temos agora. Eu agora consigo gerir. Quando for para meter um travão aqui no trabalho, eu meto um travão. Até aqui não posso ir porque tenho responsabilidades em casa, com meu marido e com meus filhos. E a empresa entende. Claro.
Em casa também, amor, eu já fiquei com você, já até aqui agora vou ter que fazer isso pela empresa também. Já consigo gerir mais ou menos. O tempo também nos educa, né? Exatamente. A experiência é tudo. É verdade. E vocês, depois desse tempo todo, há um outro lado, que é o lado menos engraçado, que é terem de lidar com essa exposição constante. Se é difícil para uma pessoa, imaginem para os dois. Como é que vocês aprenderam a gerir isso? Porque o BV, apesar de ter mais experiência, mas também começou numa altura em que as redes sociais, tudo isso não existiam como nós conhecemos hoje. Não. Hoje tudo está amplificado, infelizmente, muito mais para o lado negativo do que para o lado positivo, infelizmente. Por isso é que na altura ninguém acompanhou, por exemplo, a minha gestação dos gêmeos. Bem-vindo já era figura pública, mas quase ninguém acompanhou porque e o não mais existia. Engraçado é que eu sempre partilhei todos os momentos com a Stella. Se forem no Facebook, vão encontrar lá fotografias desde o começo do namoro. E eles pensam que é só hoje, isso acontece agora. Pronto, hoje também ela tem uma visibilidade fora do normal. Associando tudo isso, as pessoas começam a pensar, não, eles põem-se muito. Não, a nossa vida é exposta. Nós estamos de segunda, são 250 e tal vezes por dia, num ano, na televisão. Mesmo que for 1 hora, é muito tempo. Para qualquer apresentador é muito... Para um programa diário é muito tempo. Ninguém precisa te chamar, não, o fulano é aparecedor, não, o fulano... Não há necessidade disso. Ele está todos os dias na casa das pessoas. Mesmo que forem só 5 pessoas assistirem o teu programa, imagina isso durante 365 dias. Ainda tem as repetições ao sábado e ao domingo. Daniel, não tem... É uma exposição constante, mas como é que vocês lidam com isso? É a consequência do nosso trabalho, né? Vocês falam sobre isso, os dois? Muito. Porque eu acredito que muitas vezes nós dizemos, eu não ligo, mas não é bem assim. Porque há coisas que todo mundo ultrapassam. Ligamos, sim, senhora, às vezes. E muitas vezes. Pois claro, por isso é que nós somos seres humanos, porque se alguém disser não me dói nunca, olha, palmas para isso. Mas vocês conversam sobre isso? Não, muito. É fundamental. O lado bom é que pelo menos os dois têm um ou outro para conversar, porque estão na mesma profissão, mas falam. E tomamos decisões também juntos. Olha, amor, é melhor deixarmos de seguir as páginas X e deixamos de seguir as páginas X. Olha, amor, vamos colocar aquela definição no Instagram de fazer assim e fizemos os dois. Não é muito pelas páginas, porque eu também sou famoso há um bocadinho mais de tempo e o advento das redes sociais é 2011, 2012, 2013, 2014, eu já estava no ar há bastante tempo, já estava desde 2008. O que acontece é, tudo aquilo que era agressões nas redes sociais, o bullying cibernético, as estigas, as brincadeiras, eu já passei por isso durante essas fases. Então, eu de alguma forma tinha que os sentimentos nesse sentido blindados, né? Quando alguém apanha um ladrão na rua, depois dela apanha muita pancada, ele fica anestesiado de dor, já nem sente. É como você quando abusa muito alguém na internet, essa pessoa deixa de sentir. Mas eu acho que aqui a diferença, e quando eu disse amplificada, é porque quando tu passaste por isso, as redes sociais não eram o que são hoje, mas agora é com a tua mulher. Sim, sim. É diferente, é com a mãe dos teus filhos, é com a tua companheira. O teu sentimento de proteção é duas vezes maior do que quando era contigo. Sim. Proteção que eu quis dizer, ele me protege muito nas redes sociais. Muito. Conversa muito comigo de não ler comentários e se encontrar na minha página ou apaga, não responde. O fundamental é não responder, sim. E o fundamental é não responder. Sobretudo as agressões. A crítica é normal porque todo mundo é criticado. Até o Messi, o Cristiano Ronaldo, as pessoas mais excelentes, que fazem coisas excelentes no mundo, são criticadas. O que eu digo é, a notícia não é a ofensa contra ti, é a tua resposta sobre aquela ofensa. A forma como tu reages. A polêmica. Sim, é que depois as pessoas pegam naquilo e transformam num bicho de 7 cabeças. Então, mas o conveniente é, se ofenderem alguma pessoa que está numa foto contigo, na tua apaga, não é bom, não é de bom tom e fica a parecer que você concorda, é conveniente. Apaga aquilo, não reaja. As pessoas, a partir deste momento, também vão fazendo uma leitura da tua forma de ser e estar e deixam de ser tão agressivas contigo. A abordagem melhora bastante. Quando você é uma pessoa, digamos, passo o termo, respondona, daquela que quer mandar vir por tudo e por nada, todos os santos dias sofrerás desse tipo de agressão. Vai ter uma pessoa lá para fazer